Oitavo ano, vamos então para a nossa terceira aula sobre as ideologias do século XIX. Então nós abrimos essa unidade falando então do liberalismo, passamos para o socialismo, abordando o socialismo utópico e o socialismo científico, e nesta aula nós vamos conhecer um pouco mais sobre o anarquismo, também outra ideologia importante que surgiu lá no século XIX. Bem, sobre o anarquismo, as primeiras ideias anarquistas elas vão surgir lá no final do século XVIII, vão se consolidar no século XIX, e o anarquismo, gente, é uma das ideologias desse período, vai ser uma das que mais vai sofrer ali com má interpretação ou com alguns preconceitos sobre ela. Em muitos casos, o anarquismo vai ser traduzido como sinônimo de caos, de bagunça. Vocês mesmos já devem ter ouvido em algum momento, acredito que até dentro da sua própria casa, quando o seu quarto lá está bagunçado e vem a sua mãe e fala que o seu quarto está uma anarquia, ou seja, o seu quarto está uma bagunça. Então, por muito tempo, a palavra anarquia ela foi de forma preconceituosa atrelada ao sinônimo de bagunça, de caos. Isso porque primeiro, a origem do termo anarquia significa ausência de autoridade. Então, quando se fala de anarquia, é um grupo de pessoas que defende a ausência de qualquer tipo de autoridade. Então, os críticos desse modelo vai dizer o seguinte: é impossível existir uma sociedade que não tenha autoridade. O que faz a sociedade ser organizada é a autoridade. Uma vez que você tira a autoridade, essa sociedade vira um caos, vira uma tremenda bagunça. Então, muitos acreditavam que os anarquistas, na verdade, lutavam pelo fim da sociedade, lutavam por uma vida desordenada. Mas é claro que isso não é o caso, era simplesmente aquelas propagandas ideológicas contrárias à ideologia. No final das contas, alguns definem o anarquismo da seguinte forma: o anarquismo é uma doutrina que propõe uma crítica à sociedade vigente, uma visão da sociedade ideal do futuro e os meios de passar de uma para outra. A simples revolta irracional não faz ninguém um anarquista, nem a rejeição do poder terreno com bases filosóficas ou religiosas. Sob aspecto histórico, o anarquismo preocupa-se basicamente com o homem e a sua relação com a sociedade. Seu objetivo final é sempre a transformação da sociedade. Sua atitude no presente é sempre de condenação a essa sociedade. Seu método é sempre de revolta social, seja ela violenta ou não. Então, no final das contas, o que o anarquismo defende? Defende que o sujeito, aquele que se posiciona como anarquista, é um sujeito que ele é sempre crítico à sociedade do seu tempo, sempre crítico à sociedade atual, partindo do princípio que não existe a sociedade perfeita. Seja lá qual for o sistema social, o modelo social, político, econômico que uma sociedade adota, sempre haverá críticas. E é essas críticas que precisam ser destacadas, evidenciadas e criticadas, com o objetivo de modificar essa sociedade, melhorar essa sociedade. Então, pegar os problemas da sociedade presente e transformar então essa sociedade tentando eliminar esses problemas. Agora, como fazer isso? Então, os métodos podem ser dos mais variados, pode ser inclusive através da política mesmo, mas é sempre através de uma revolta, que pode ser uma revolta violenta ou não. Então, basicamente, é isso que os anarquistas defendem. Mas, historicamente, os anarquistas defendem uma sociedade livre de qualquer tipo de autoridade, porque eles entendem que a autoridade é a fonte de toda a infelicidade humana. Porque, vejam bem, o que é a autoridade? Todo sujeito que tem a autoridade é porque ele exerce poder, ele tem poder. E para haver poder é porque alguém manda e outros obedecem. Então toda relação de poder, toda relação de autoridade é porque há aqueles que mandam e há aqueles que obedecem. A questão é que os que mandam são poucos e mandam a partir dos seus próprios interesses. Os que obedecem são muitos e obedecem muitas vezes contra os seus interesses, contra os seus desejos. Portanto, ter que obedecer, praticar algo que vai contra os seus interesses e contra os seus desejos, isso gera infelicidade nas pessoas. Tá certo? Então eles entendem que toda autoridade gera infelicidade nos seres humanos. E o Estado
é o maior símbolo de autoridade, porque é o Estado que regula tudo, ou seja, é o Estado que coloca regras em tudo. Então, a partir do momento que tem a regra, alguém tem que obedecer, as pessoas são obrigadas a obedecer essas regras. Então, o Estado, através da lei, vai servir como um instrumento de opressão, ou seja, o Estado usa da lei como principal instrumento de opressão sobre aqueles que precisam obedecer, principalmente os mais pobres. E aí, gente, nesse ponto, nós cansamos de ver, pelo menos aqui no nosso país, na imprensa, na mídia, nós vemos frequentemente agentes do Estado que, para aplicar a lei, acaba oprimindo a população. Quantas vezes nós já não vimos, por exemplo, fiscais do Estado, agentes do Estado, por exemplo, confiscando lá uma barraquinha de fruta de alguém que está vendendo no lugar que a lei proíbe vender. Ou alguém que está com um carrinho vendendo na rua, não tem a autorização do Estado para fazer essa venda, e aí a sua mercadoria é confiscada. Ora, se esse sujeito está vendendo alguma coisa na rua, é porque ele é pobre, é porque ele tem necessidade da venda daquele produto. E o que o Estado faz? O Estado que deveria, então, acolher essa pessoa e suprir as suas necessidades, é justamente o Estado, então, que vai lá oprimir essa pessoa que normalmente é mais pobre. Então, segundo os anarquistas, o Estado, então, acaba sendo aquilo que usa das leis e dos seus agentes para oprimir principalmente as populações mais pobres. Então, o que o anarquista ele tem como solução para esse problema? A extinção do Estado. Um outro ponto importante também do anarquismo é que, como ele é contra qualquer tipo de autoridade, e aí vem uma questão mais polêmica, que é a religião. Para os anarquistas, a religião também é uma limitação da liberdade humana, uma vez que, dentro de qualquer tipo de religião, sempre haverá uma relação de autoridade, haverá sempre um conjunto de regras em que as pessoas são obrigadas a seguir para pertencer àquela religião. Então, a partir do momento que é estabelecido um conjunto de regras, a pessoa, então, está ali pertencendo a uma organização que exerce autoridade sobre ela. Então, os anarquistas se colocavam contra a religião. Bem, dos principais anarquistas, nós temos aí o Pierre-Joseph Proudhon, que escreveu um livro chamado O que é a Propriedade, isso em 1840, e ele é importante porque ele vai ser o primeiro a se auto-intitular, a se chamar de anarquista. E ele era contrário às grandes propriedades no campo, ele era contrário à apropriação de todos os lucros pelos donos das fábricas, todo lucro ir na mão para o dono da fábrica ele era contra, e ele defendia, ao invés da grande propriedade, ele defendia a pequena propriedade organizadas em cooperativas e também defendia que deveria se construir, então, achar uma forma de se construir uma sociedade sem classe. A partir do momento que nós temos uma sociedade dividida em classe, haverá sempre aquela classe que domina, haverá sempre aquela classe que é dominada, muito parecida com aquelas ideias socialistas que nós estudamos na unidade anterior. Se há uma que domina, uma outra que é dominada, há aí uma relação de autoridade, há aí uma relação de poder que precisa ser eliminado, segundo os anarquistas. E, no caso do Proudhon, ele defendia a transição para o anarquismo de forma pacífica, sem revolução armada. O Proudhon vai ser considerado por muitos também utópico, ou seja, de ideias que são impraticáveis, que são impossíveis de ser atingidas. Mas as suas ideias, embora considerado por alguns utópicos, vai servir de base, de influência para outros pensadores. E aí outros pensadores vão acreditar também numa sociedade sem Estado, mas alguns acreditavam que para chegar neste ponto de eliminação do Estado, só aconteceria através de revolução armada, de luta armada. E aí vai nascer uma segunda corrente dentro do anarquismo,
que é o anarquismo radical. Ou seja, você tem os anarquistas que defendem a passagem do sistema vigente, o sistema atual, para o anarquismo de forma pacífica, sem revolta armada, sem revolução armada, e teremos os anarquistas radicais que defendem, então, a revolução armada, a adesão ao anarquismo de forma revolucionária, através da luta armada. Um dos grandes nomes, grandes representantes do anarquismo radical vai ser o Mikhail Bakunin. O Bakunin, ele era contra, por exemplo, a ditadura do proletariado que os socialistas defendiam. Porque ele pensava o seguinte, olha, tudo bem, nós temos numa sociedade capitalista, os burgueses dominam, os proletários são dominados. Se os proletários fazem uma revolução, como os socialistas defendem, e ocupam o lugar do burguês, o que vai acontecer é que os proletários vão, da mesma forma, exercer a autoridade sobre outros. Então, não é esse o objetivo dos anarquistas. Então, para o Bakunin, qualquer tipo de governo, independente de qual grupo esteja lá no poder, se é o burguês, se é o nobre, se é o proletário, vai perpetuar a opressão do Estado. Porque uma vez que esse grupo ocupa o poder e que ele tem domínio do Estado, ele vai utilizar do Estado para se perpetuar no poder e para fazer prevalecer as suas ideias. Aí, para isso, é claro que ele tem que eliminar as ideias contrárias. Por isso que, por exemplo, quando nos países que tentaram aderir ao socialismo, quando eles fazem a Revolução Socialista que implanta a ditadura socialista, a ditadura do proletariado, todos aqueles que se levantam contra esse sistema são perseguidos. Portanto, há aí uma relação de autoridade, de poder. E é isso que os anarquistas não querem. E o Bakunin vai defender a passagem direta de uma sociedade com o Estado para uma sociedade livre, não tem um caminho no meio, tá? E essa passagem da sociedade com o Estado para uma sociedade sem Estado deveria ocorrer com o movimento armado, tá certo? Então teria que ser de forma revolucionária, uma revolução armada, e aí esse modelo do Bakunin vai ter o Bakunin vai ser um sujeito muito conhecido porque ele teve ampla militância política, é um sujeito que falava muito e aparecia muito com as suas ideias, e vai contribuir para espalhar as ideias anarquistas, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na França e depois em outros lugares. E as suas ideias, as ideias do Bakunin, vai servir de base para a criação do anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo, o sindicato, vocês sabem, é uma organização dos trabalhadores, mas no caso do anarcossindicalismo é também uma organização dos trabalhadores, mas que não se restringia àquelas lutas típicas de sindicato, que era por direitos dos trabalhadores ou por salários mais altos, mas para os anarquistas, o anarcossindicalismo seria algo ainda maior. Seria um grupo, um núcleo, onde as pessoas iam se conscientizar, iam estudar sobre as injustiças do capitalismo e aí transformar esses trabalhadores em agentes do anarquismo. Então seria quase que uma escola onde essas pessoas aprenderiam e estudariam o capitalismo, destacando, evidenciando os problemas do capitalismo, uma vez que o sistema capitalista era o sistema vigente. Lembrando então que o anarquista é aquele que sempre vai fazer crítica ao sistema vigente. Então, se o sistema vigente é o capitalismo, ele vai procurar os problemas, as injustiças do capitalismo, fazer com que as pessoas percebam essas injustiças do capitalismo para combater essas injustiças do capitalismo. Tá certo? Então, aqui nós temos as ideias anarquistas, mais uma ideologia importante do século XIX, que vai ter consequência no século XX. Na próxima aula, nós encerraremos aí falando ainda sobre o nacionalismo. Então, caso tiver dúvidas, revejam a aula e se preparem para as aulas seguintes.